Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo já sabe, né? Se inscreve aí embaixo, já deixa o like pra fortalecer. Hoje é sexta-feira, família, dia 4 de junho, 4 de junho, hein? Não é o 4 de julho, não. 4 de junho, certo? Sextou pra rapaziada. Tomara que vocês tenham tido aí uma semana muito boa, sem pensar no Corinthians, porque se for depender da nossa equipe, tá complicado pra sorrir, hein, família? Mas vou deixar aquele recadinho primeiramente pra vocês. Quem quiser me seguir lá no Instagram, @John do Timão, família, tá na descrição pra vocês, ou então só pesquisar lá. Bastante gente me mandando mensagem, tô trocando uma ideia assim que eu tenho tempo, então aproveitem, hein, família? Pode dar um salve lá. Fechou, editor? Pode rodar a vinheta, que hoje tem bastante novidade aí sobre o mercado da bola, hein? O Sextou veio naquele pique. Ó, salve o Corinthians! A primeira novidade é do retorno de dois atletas aí para a equipe do Corinthians, reforçaram aí os treinos. O primeiro deles, o volante Xavier, certo? Que havia se machucado aí, sentiu desconforto, não sei o que, ficou algumas partidas fora. E aí, agora volta a estar liberado para o técnico Silvinho. O segundo é o centroavante Cauê, mais um jogador aí, pra mim, que tem a sua importância dentro do nosso elenco, tendo em vista que a gente tá jogando sem referência. O Jô não tá dando respaldo, o problema é que o Cauê também não está dando esse respaldo. E aí, eu quero saber a opinião de vocês aí, se vocês acham que esses dois jogadores teriam aí a capacidade ou seriam essenciais para a equipe titular do Corinthians. Primeiro, Xavier é um primeiro volante e o Cauê é um centroavante. Para mim, são as duas posições que a gente mais precisa na equipe titular. Um atacante como referência, certo? E um volante. Porque, cara, tá complicado, viu? Tá complicado, a gente já tentou um monte de dupla de volantes. Pra mim, Camacho e Ramiro, Camacho e Rony é a pior de todas, certo? Sem ter um primeiro volante. Tem que entrar com pelo menos ou o Gabriel ou o Xavier pra dar essa sustentação pra zaga. Mas ainda penso que a gente pode contratar um volante sim, viu? Algum cara com mais qualidade aí pra ajudar a gente, porque tá complicado, família. E no ataque, já falei, pra mim são duas contratações, um ponta bom de bola e um atacante para ser referência. Não precisa ser necessariamente um centroavante fixo. Pode ser um jogador mais móvel, que tenha mais movimentação ali no setor ofensivo. Mas de qualquer forma, são ótimos reforços aí. O Silvinho tem mais opções, tanto no meio campo quanto no ataque do Corinthians. Comente aí, rapaziada, a importância do retorno desses dois atletas aí para a equipe do Corinthians. Agora falando sobre o mercado da bola, cara, me surpreendeu na hora que eu vi isso aqui. O Corinthians não renovou com mais 3 jogadores. Mais 3. E aí, fui fazer um balanço, vendo o que o pessoal tinha postado aqui, todos os jogadores que já saíram do Corinthians no ano de 2021. O Corinthians dispensou 31 atletas. 31 atletas. Vendeu, emprestou, dispensou. Sabe quantos jogadores chegaram? 0. Nenhum. Os únicos que vieram foi que retornou de empréstimo. De resto, não chegou contratação alguma, cara. Não chegou nenhuma contratação. E aí, vamos falar o quê? Dispensou 31 e não contratou ninguém, cara. Entendo que é o momento de dispensar, não tá dando certo, vai dispensando, enxugando a folha salarial, mas tem que chegar, cara. Vou pegar a lista aqui dos jogadores da equipe principal que foram dispensados e depois o número de jogadores da equipe sub-23. Ó, jogadores ligados à equipe principal. Marcial saiu, Luigi, o atacante, o Marcial é o volante, Sid Clay, lateral esquerdo, René Júnior, o volante, Bozelli, atacante, Carlinhos, atacante, Iago, zagueiro, Marlon, zagueiro e o Casares, meio-campista. 9 jogadores, cara. 9 jogadores dispensados da equipe principal. E aí, mais 22 dispensados da equipe sub-23. 22, cara. E aí os últimos nomes que foram divulgados aí pela diretoria do Corinthians: Gabriel Portugal, lateral esquerdo, 21 anos. Eduardo Blanco, volante ou lateral direito, 22 anos.
Gil, atacante, 23 anos. Quanto tempo a gente ficou precisando de um atacante? Não conseguia pegar um jogador de sub-23. Lateral direito para ser reserva do Fagner, não tinha um do sub-23. Aí você olha, os caras dispensaram 22 atletas. 22 atletas. Qual que era o planejamento para eles? Por que o Corinthians não consegue vender esses jogadores para ganhar um dinheiro? O que acontece? Como que um clube dispensa 22 jogadores de uma categoria sub-23? Eu quero entender. Sinceramente, família, eu quero entender. O que acontece? Primeiro, com a categoria sub-23, qual que é o planejamento? Por que ela foi criada? Era para entregar jogadores que não estavam preparados ainda para o time principal. Deixa eles um tempo lá para amadurecer mais, depois joga na equipe principal. Qual jogador que vocês viram que aconteceu isso? Qual? 22 dispensas. Não tinha um jogador que servia para a nossa equipe principal? Não tinha um volante melhor que o Camacho? Não tinha um atacante? Não tinha um lateral direito para jogar quando o Fagner estava fora? Não tinha. Um time com 22 atletas, não tinha nem atacante, nem volante, nem lateral direito. Fora as outras posições que a gente já viu que estamos carentes, certo? E aí a gente tem uma equipe sub-23 que não serve pra nada. Não serve pra nada. Cara, depois eu até penso, pô, John, você pegou pesado, falar que uma categoria sub-23 não presta pra nada, de um clube, tem pessoal trabalhando. Cara, então me mostra um resultado. Um atleta que deu certo. Um atleta. Pô, eu quero ver um resultado. Alguma coisa, cara. Não é possível que em 22 jogadores nenhum presta, cara. Se nenhum presta, eu quero saber quem contratou esses jogadores. Quem contratou? Mostra o responsável, fala. Cara, é ridículo, é ridículo, é ridículo. E aí, rapaziada, qual que é o saldo aí da equipe do Corinthians pra vocês? Dispensou 31 jogadores, não contratou ninguém. E o resultado tá aí, cara. O resultado tá aí dentro de campo, cara. Tá dentro de campo. Rapaziada, agora mais uma novidade do mercado da bola. O Corinthians renovou o contrato do meia atacante Matheus Fecim. Renovou. O cara não joga com a camisa do Corinthians, renovou o contrato. Aí renovou e emprestou ele de novo. Se a gente vê ele dar um chute com a camisa do Corinthians esse ano. Ficou até agora, desde que acabou o Campeonato Brasileiro. Aí, ó, só treinando. Aí o Corinthians vai, renova e empresta. Por quê? Por quê? Se ele é bom, ele serve pra nossa equipe. Porque a gente tá precisando de meio atacante. Agora, se ele não é bom, tem que vender. Por que renovou? Pra mim é um ou outro. Ou o cara é bom e serve pra nossa equipe que a gente tá precisando. Ou não. Pode vender, pode dispensar. E pra mim tem que vender, tem que ganhar dinheiro, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Não, agora renovou o contrato com ele, o contrato dele acabava agora no final do ano, renovaram até o final de 2022 e emprestaram pra Ponte Preta pra ele jogar aí até o final do Campeonato Brasileiro da Série B. Não tem o que falar, cara, não tem. Sinceramente, eu não sei mais o que falar. Quero saber a opinião de vocês aí sobre o meia Matheus Fecim. Se vocês acham aí que ele deveria jogar com a camisa do Corinthians ou não. Tá certa a diretoria em renovar e emprestá-lo. Ou se teria que vender o jogador em definitivo. Cara, não sei mais o que falar, sinceramente. Rapaziada, agora, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem um like para fortalecer, família. Bom, o Arsenal finalmente aí confirmou a saída do zagueiro Davi Luiz, agora ele está oficialmente livre no mercado. Houve muita sondagem do Flamengo, o presidente do Flamengo deu uma entrevista e falou o seguinte, ó: não existe negociação entre Flamengo e Davi Luiz. Aí alguns portais aí esportivos da Europa, aqui ó, segundo rumores na imprensa europeia, o destino do Davi Luiz pode ser o Benfica. O Benfica foi um dos primeiros clubes do Davi Luiz quando ele foi para a Europa. Antes dele ir pro Chelsea, PSG, então o Davi Luiz jogava lá no Benfica, pode ser que ele retorne para o clube português. Cara, pensando aqui agora, como eu já falei diversas vezes, o Davi Luiz já falou que é corintiano, que teria o interesse em jogar no Corinthians um dia.
Não sei, vou ser sincero, não sei se ele quer jogar no Corinthians hoje, atualmente. Mas a diretoria também não sabe. E quando você não sabe, o que você faz? Você pergunta, você pesquisa, você vai atrás. Você chega, ó, Davi Luiz, qual que é a sua situação? Você tá livre aí no mercado? Vai voltar pro Benfica? Como que é a sua situação? Quanto que você desejaria de ganhar de salário para jogar no Corinthians? Vamos só entender a sua situação? De repente, o Corinthians vai atrás de um patrocinador só para pagar o salário do Davi Luiz. Por exemplo, se ele quiser um salário muito alto, algo nesse sentido. Ou então o Corinthians fala, ó, eu posso pagar X, e aí se a gente fechar um patrocínio, eu pago o resto do salário. Vocês estão entendendo? Mas não, a diretoria só fala, não tem dinheiro. Ponto, não tem dinheiro. Então faz igual o Cruzeiro, pô. Faz igual o Cruzeiro. Deixa o time na situação que tá, até ser rebaixado, e aí depois pra voltar, complicado, né? Complicado. Ó, o Cruzeiro achando que ia voltar no passado, ia ficar um ano só na Série B, já tá no segundo ano. Já tá no segundo ano e, ó, vai ter que suar a camisa pra subir, viu? Vai ter que suar, porque não tá com um time tão forte assim, não. Vai ter que suar a camisa bastante, bastante. E, cara, sinceramente, se o Duílio, se a diretoria não tomar uma atitude, não contratar ninguém, cara, não contratar ninguém pra equipe do Corinthians, o nosso futuro é parecido. Porque só tá saindo jogador, só tá saindo, não chega uma contratação. O time é ruim. É ruim e a diretoria olha e fala, pô, não, tô esperando uma oportunidade de mercado. Ai, fulano tem a oportunidade aqui. Ah, tá sem dinheiro. Acabou. Acabou. O clube fez 24 milhões em 3 meses. Só a parte de futebol. Mas gastou em clube social. Certo? O clube social do Corinthians. Não é a bolacha não, hein, rapaziada. No clube social, lá no Parque São Jorge. Com outros esportes. Que administração é essa? Quero entender, viu, família? Quero entender. Então, essa é a situação. Davi Luiz está livre no mercado. Tem rumores que ele estaria negociando com o Benfica. Não tem nada confirmado. Pelo lado do Flamengo, o presidente já falou que não existe negociação. Então, diretoria, pelo amor de Deus, se movimenta. Se não for o Davi Luiz, tudo bem, mas busquem outros jogadores, cara. Vá atrás de um volante, vá atrás de um atacante, que é o que a gente tá precisando. Fechou, família? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!